tá? Dito isso, nós temos alguns exames aí para fazer em determinadas circunstâncias. O que eu faço com esse cidadão do ponto de vista de prescrição? Para quem que eu preciso prescrever alguma coisa? E o primeiro item que a gente tem que pensar é na hidratação. E aqui eu vou trazer alguns detalhes específicos. Por quê? Se 90% das vezes o seu caso de diarreia aguda é infeccioso e 9 em cada 10 são vírus, ou seja, grosso modo estou dizendo que a maior parte dos casos vai cair naquela diarreia aguda não inflamatória. Mas a hidratação é um ponto sine qua non do suporte, tá? Que a gente vai sempre dar preferência por via oral, e toda hidratação de diarreia tem que conter 3 elementos, além da própria água, né? Sal, levando em conta que eu preciso de sódio e potássio, e eu preciso de açúcar, carboidrato, tá? De alguma forma eu preciso manter o suporte de carboidrato desse cara. A solução de reidratação oral do OMS segue esse princípio, que é a coisa mais básica a se fazer, né? Olha só que interessante, tem estudo mostrando que ela diminui, né, em 33% a necessidade de eu ter que fazer alguma coisa parenteral, tá? Para reidratar o cara, sem gerar risco do cara ficar hiponatrêmico. Olha só que interessante. O que a composição da solução de reidratação oral do OMS tem, do ponto de vista de montagem? Eles colocam 245 millimol por litro, ou seja, do ponto de vista de osmolaridade, com 3,4 gramas de NaCl, 1,5 grama de KCl, né, cloreto de potássio, por litro, e 3,5 gramas de glicose por litro. Isso, traduzindo em mEq por litro, só para fazer sentido, dá o seguinte: sódio dá 75 mEq por litro, o que dá 1.725 miligramas de sódio. O potássio dá 20 mEq por litro, que dá 780 miligramas de potássio. E o cloreto, né, tem cloreto aqui, vai vir 68 mEq por litro, dá 2.300 miligramas. Então a composição do ponto de vista de miligramagem é aquela, e mais 13 gramas de glicose. Tá? Por que é importante eu ter isso em mente? Porque agora eu posso ir naquilo que tem disponível para você prescrever e orientar e saber o que eu falo para esse cara tomar. E aí eu trouxe aqui um quadrinho com algumas coisas que existem neste grande universo. Então, vamos lá. Água de coco, refrigerante. Você já viu isso, né? Ah, sua avó manda você tomar Coca-Cola quando tá diarreia. Já ouviu essa coisa? Tem gente antiga que fala assim, toma Coca-Cola e tal. Tem as soluções farmacêuticas padrão, como o Pedialyte, que eu vou trazer aqui como exemplo, tá? Um disclosure aqui, eu não ganho nada da indústria, eu só estou citando ele como exemplo porque ele é o que é mais frequentemente associado para reidratação oral. E os famosos isotônicos, tome a Gatorade, né? Será que serve para alguma coisa? E olha só que legal. A solução do MS está na primeira linha ali do nosso quadro, tá? Quem que é parecido, ou pelo menos se aproxima do ponto de vista de composição de sódio? De composição de sódio, gente, os Pedialytes são os mais próximos, tá? De miligramas de sódio. A água de coco que perde, Coca-Cola, apesar de ter, olha só que interessante, apesar de ter muito, não tem aquilo que tem na composição da OMS, né? Do ponto de vista de sódio. E o isotônico tem muito pouco, no final das contas, 450 miligramas. Então não tem nada de isotônico, né, pessoal? Mesmo pelas modalidades, vocês vão ver que não tem nada de isotônico. Potássio, 780 miligramas por litro, é o que recomenda o OMS. Quem tem isso? Pedialyte tem. E água de coco que sobra potássio, olha que maravilha. A glicose, a glicose, quem tem 13,5 gramas, que é o que tem na solução do OMS. Os Pedialytes têm mais até, né, tem 20 e poucas gramas. A água de coco é variável, vai de 0,4, por isso que você bebe aquele coco, tem coco que é docinho, coco que não é docinho, depende, né, pessoal? Olha só a variação, tem de 0,4 até 40 gramas por litro. O refrigerante de cola, que é uma bomba de glicose, chega até 150 gramas por litro, e o isotônico, que tem um monte de glicose, gente, olha só, 60 gramas por litro. Ou seja, no final das contas, o isotônico é um suquinho, tá? E do ponto de vista de osmolaridade, o Pedialyte 45 é o mais próximo ali, 250 contra 245, daquilo que a OMS recomenda. A água de coco é relativamente próxima, ela sobe conforme a variação do volume de glicose, obviamente. Mas o refrigerante de cola, gente, olha a bomba de osmolaridade que é o refrigerante de cola, 550 miliosmols por litro. O treco é bruto.
né? E olha o isotônico, que de isotônico, né? 330 miliosmols por litro. Então assim, onde que eu quero chegar aqui? A melhor formulação são as prontas para vender na farmácia. Qual que é o problema delas? Custo. Do que sobra, qual que é a melhor opção para você recomendar? A água de coco. Sabe por quê? E eu já vou dizer por quê. Por conta do volume de potássio, que é onde estão as maiores perdas e o maior risco para o paciente no ponto de vista de perda. Ele fazer uma hipocalemia é a pior complicação nesse contexto. Glicose vai variar e o sódio é baixo. Como que eu compenso isso? Com a famosa bolacha de água e sal. Então, aquilo que você já ouviu da sua tia, que é, tá com diarreia, toma água de coco e come bolacha de água e sal, tá perfeito. Bolacha de água e sal vai dar algum volume de glicose, vai trazer sódio, para complementar a água de coco, que vai dar potássio sobrando, né? Com uma osmolaridade que provavelmente talvez seja parecida com a sua própria, e que vai variar em ponto de vista de glicose a gramagem, mas isso aí tá tudo bem. Olha só que maravilha. Então você reidrata o cara e salva a vida dele, garantindo que a composição de potássio, que é a mais crítica, porque você vê, refrigerante de cola nem o isotônico vão dar potássio suficiente para o cara. Então a melhor solução é água de coco com a bolacha de água e sal. Muito bem. Dito isso, vamos dar alguns detalhes aqui. Primeira coisa que eu tenho que lembrar sempre, gente, aqui eu falei da reidratação oral, mas ela vai se restringir, obviamente, à gravidade do caso. O cara muito grave, gente, tá taquicárdico, sonolento, sinal de choque, né, pré-choque, qualquer coisa do gênero, ou que não tá tolerando, porque tá vomitando muito, não dá para dar nada oral para esse cara sempre vai ser grave e vai ser parenteral. O cara moderado é aquele que tem algum sinal de desidratação, a mucosa tá seca, turgor de pele alterado, e a gente vê mais o vozinho, o idoso dessa forma. O resto é caso leve. Para o caso leve, é aquilo lá, é água de coco com a bolacha de água e sal, você resolveu. Como é que você orienta para o paciente? Evacuou, toma, evacuou, toma, evacuou, toma. Mantenha-se hidratado ao longo do dia. Para o caso moderado, o que você faz? Toma 1 litro por hora nas primeiras 4 horas, ou seja, esse cara vai se hiperidratar por algumas horas, e depois ele passa para o mesmo esquema do leve. Evacuou, tomou, evacuou, tomou, evacuou, tomou. Quanto? Quanto ele tolerar. Normalmente a gente passa pelo menos aí, ó, toma aí uns 300 ml, meio litro após cada evacuação para garantir a reposição, tá? E o cara grave? Meu, o cara grave não tem saída, é reposição parenteral, e aí a gente dá preferência para o Ringer lactato, porque é o que faz mais sentido em comparação com a terapia de reidratação oral. Por quê? Ele é mais isotônico, né, o sódio é 130 mEq por litro, e ele tem potássio. Você não tem que fazer uma solução, um soro fisiológico com potássio da Ringer. Potássio 4 mEq por litro, vai dar um pouquinho de cálcio, mas o cloreto é mais baixo, né? Esse cara já tem um pouco de acidose metabólica. Aí, obviamente, tem aquela discussão que a gente já falou nos casos de choque, da questão de será que é melhor a solução balanceada ou não. Aqui, pessoal, é basicamente pelo racional. Ah, mas Lucas, o Ringer é mais caro, ou não tenho muito disponível aqui na minha instituição. Eu posso montar um soro com NaCl, KCl, um pouco de glicose? Pode. Posso pegar um soro glicosado e botar NaCl, KCl? Pode, não está errado. Monta ele isotônico só, né? Não dá nem pouco sódio, nem muito sódio. E potássio numa vazão adequada. Volta lá nas aulas de distúrbio eletrolítico para lembrar quanto que é viável você fazer numa via periférica, que você não vai pegar veio central aqui até prova em contrário, a não ser que o cara esteja chocado, tem motivo para pegar uma via central, senão você pode começar pela via periférica, ok? E, dito isso de hidratação, a pergunta seguinte é, o que mais eu boto na prescrição? E todo mundo fala assim, antibiótico, 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 não se dá de rotina. A gente viu que 90% das diarreias são não inflamatórias, sendo infecciosas, causadas por vírus. Não vou dar antibiótico, só vou induzir resistência bacteriana. Ou aumentar a diarreia do cara, porque pode ter isso como reação adversa. Tá? Ok. Quando que eu dou? Quando que eu dou? Casos graves, porque daí eu não vou fazer pergunta, eu vou tratar esse cara, que normalmente vai cair naquela situação de disenteria, gente. Né? Paciente com risco maior, o idoso, com comorbidade presente, imunodeprimido, cardiopata, doença renal crônica, o cirrótico, paciente quando está com doença prolongada, porque aí eu posso assumir
que apesar da característica não ser inflamatória, pode ser uma bactéria, porque está durando muito sintoma, normalmente a gente coloca arbitrariamente uma trave de uma semana, passou de uma semana sem melhorar sintoma, é razoável você dar antibiótico, tá? E naquelas situações de risco, o manipulador de comida, a pessoa que trabalha na creche ou escolinha, um trabalhador da área da saúde, porque essas pessoas eventualmente são transmissores de doenças para outras. Então, para esses você prefere tratar. E toda diarreia viajante. Paciente que voltou de viagem de áreas endemicamente suspeitas, você vai tratar. Como é que eu trato? A vantagem é a facilidade, pessoal. Não tem grandes cursos de antibiótico terapia. Olha só como é fácil. Eu posso dar Levo 500 uma vez, dose única. Eu posso dar Cipro 750 uma vez, dose única. Eu posso dar Azitro 1 grama, dose única. Acabou, esse é o tratamento, pessoal. Não inventem moda. Tem gente que fala assim, nossa, interna da Rocefin 7 dias. Não faz sentido. Até porque não trata, não trata. Para você tratar este perfil bacteriano, tem que ser ou fluoroquinolona ou macrolídeo. Não faz sentido da cefalosporina, tá? Pelo perfil de resistência e uma série de outras coisas. A opção em geral, inclusive, a mais prática é a Azitro. Dá 1 grama uma vez, acabou. Até para a gente poupar o uso de quinolona, que acaba sendo muito usado para outras coisas. Posologia é fácil. O cara tomou um dia, resolveu. Não tem muito segredo. Tem as outras opções aqui, né? Que se estendem às vezes até 5 dias, mas, gente, tá? Dose única. Outra coisa, a gente não dá Bactrim, né? E AMP por conta da resistência na Shigella e na Salmonella, que é muito comum, mas seriam opções viáveis. Foca aqui na azitromicina. A norfloxacina a gente acaba também não usando tanto, então assim, a preferência é pela Azitro por conta da indução de resistência em outras bactérias aí na comunidade, que a gente usa muito a quinolona para outras coisas.